Estamos de volta com o segundo bloco do programa A Polêmica, especial Eleições 2016. Nós estamos conversando com o presidente da OAB em Campos, Humberto Nobre. E Humberto, para deixar esse programa um pouco mais polêmico de fato, vamos falar um pouquinho da sua opinião com relação às eleições de 2016 esse ano. Qual o cenário que você já consegue construir assim na sua mente, da sua opinião mesmo com relação ao que você tem visto? Olha, eu realmente não tenho uma nítida noção do que está acontecendo, até porque eu estou afastado do processo eleitoral. A percepção que a gente tem não deve ser muito diferente da população. A gente não entende quais são os fatores que ligam um político ao outro, se são conteúdos programáticos, se são propostas de atuação administrativa, se são reflexos da sua ideologia política. A gente, pelo menos eu, enquanto cidadão, não entendo bem esse processo. Como é que se formam em Campos as suas alianças políticas e os seus detatores? Até porque não faz muito tempo passado, todos eles estavam em algum outro momento juntos, né? Então eu pelo menos não tenho. E confesso que dificilmente terei nessas eleições um panorama mais ou menos concreto do que seja o processo político. Não são todos efetivamente os políticos, graças a Deus, que têm essa visão, mas o que a gente vê são alianças pontuais e baseadas em interesses pontuais, baseadas em eleições específicas. Então, eu acho que a população deve refletir sobre isso, ver quem realmente tem um histórico de atuação em benefício da coletividade, ver quem tem um histórico de atuação em benefício de interesses que sejam mais públicos do que partidários, para que a gente possa fazer, a partir daí, as nossas escolhas, né? A gente tem feito, e acho que eu não sou diferente de muita gente, a gente tem feito escolhas em processo político até por exclusão. A gente tem votado no que a gente menos ojeriza. Isso não é um processo eleitoral. A gente não está escolhendo Big Brother, a gente não está escolhendo quem vai ganhar um grande prêmio, que vai pegar esse prêmio e vai levar para longe. A gente está escolhendo quem vai gerir as nossas vidas, o transporte coletivo, a nossa saúde, a educação dos nossos filhos. Então, o processo democrático deve passar por uma percepção muito mais do eleitor, de que está vendo desculpa a expressão, um samba do crioulo doido, no sentido de que a gente não sabe até que ponto essas alianças vão se concretizar ou não, o que os partidos têm dentro das suas ideologias partidárias. Mas o que eu recomendo, pelo menos eu faço isso dentro de casa, é que a gente analise não só o conteúdo programático, não só aquelas promessas que aparecem de eleições em eleições, mas que a gente analise o histórico dessas pessoas que se colocam à disposição da população. Porque existem pessoas realmente imbuídas de um espírito público, pessoas realmente imbuídas de um interesse em construir uma sociedade um pouco melhor, né? Não só para si, mas para os seus filhos e netos. Então, ou seja, o processo eleitoral dos políticos eu não entendo. Não, eu não consigo entender. Há essas alianças conjunturais e instantâneas que se dissolvem tão logo o processo eleitoral se desfaz. É até uma grande, vamos dizer assim, até uma grande crítica que se faz às chamadas alianças políticas através do processo de união de partidos só no processo eleitoral. Ou seja, eles acabam se esquecendo, e nós acabamos nos esquecendo, que cada partido deveria ter uma ideologia política, princípios a serem buscados. E se eles esquecem isso, eu não acredito que eles vão fazer diferente na vida pública. Então, enquanto entidade de classe, eu só peço para que a população examine o candidato, examine o partido, examine quais são as propostas, independente dos nomes que as compõem. Porque nossa vida vai ser modificada por isso. A gente é modificado por isso cotidianamente, né? Então, não se trata de escolher um nome, se trata de escolher uma proposta. Agora, Humberto, voltando um pouquinho com relação à OAB, como é que você vê essa questão da morosidade processual? Você acha que tem algo em vista na sua gestão? Muito se fala da demora, né, nos processos. Como é que você vê isso? Não é em Campos, não é em São João da Barra, não é em São Francisco, não é em Cardoso, não é em Talva. A gente vê o processo do sucateamento da justiça de algum tempo para cá. Eu acho que não interessa ao poder público ter uma justiça que entregue uma prestação judicial efetiva. É isso que me parece. Graças a Deus não é o entendimento da maioria dos juízes, graças a Deus não é o entendimento da maioria dos serventuários, de quem atua na prestação judicial. Esse ano nós tivemos uma grande vitória, é uma vitória ainda parcial, longe de ser uma conquista, mas é uma vitória que eu resumo numa grande vitória. O próprio Tribunal Estadual reconheceu a inexistência de juízes aqui em lotadas várias varas,
prometeu e lotou alguns já, são 6 juízes prometidos, estão vindo outras, chamam de força-tarefa específica, que vem sentença, que vem com o objetivo de fazer só audiência de instrução, para tentar diminuir esses gargalos. A gente sabe que por se tratar de um processo ao longo dos anos e de acumulação excessiva de processos, sem você ter profissionais para dar conta, é um processo acumulativo, a gente não consegue acabar de uma certa forma. Mas é pauta da nossa gestão, cotidianamente a gente briga por isso e, graças a Deus, logo em março a gente já teve a vinda de mais 4 juízes em Campos, lotados aqui, e já estão transformando. A sensação ainda não é muito palpável, mas a gente já vê em alguns casos pontuais essas varas movimentando os processos de uma maneira bem mais séria do que as anteriores. E isso, longe de deixar de ser uma preocupação, mas já nos traz mais alento, porque a gente sabe que essa realidade já foi constatada pelo próprio judiciário, já é uma preocupação do próprio judiciário e a gente vem lutando para isso. Agora, Humberto, você acredita que na justiça eleitoral o problema também é a falta de magistrado ou a má-fé dos candidatos que não facilitam as investigações? Ninguém gosta de ser investigado e ninguém gosta de ter a vida devassada, por mais honesto e reto que você seja, né? Eu acho que parte daí, a privacidade, eu acho que a gente sempre defende, tem natureza constitucional, de ideologia da nossa personalidade. Agora, quem se destina à vida pública deve se permitir que a sua vida seja pública, pelo menos os seus gastos, pelo menos a forma como faz campanha, pelo menos o seu patrimônio pessoal e no período em que foi político. E a justiça, nossa legislação é muito avançada. A gente não pode negar isso. A nossa legislação eleitoral é muito avançada, nós temos um processo eleitoral que é diferente, muito mais ágil que outros processos eleitorais que causam certo tumulto, mas, evidentemente, pela falta e pelo sucateamento da própria estrutura eleitoral, a gente está longe de ser uma justiça que entregue 100%. Eu acho que isso é impossível, mas sempre que a gente puder chegar mais perto disso, vai ser melhor, né? Até porque o processo eleitoral deveria ser um processo absolutamente idôneo e transparente. Eu acho que a justiça busca isso, mas está longe ainda dos políticos ajudarem na concretização desse ideal. Como é que você vê, eu queria saber a sua opinião com relação à justiça, assim, as pessoas têm ficado um pouco desacreditadas, né, da justiça, as pessoas desistem de uma causa porque não acreditam na justiça, acham que aquilo não precisa ser levado à frente, tem até um ditado que diz, né, a justiça tarda, mas não falha, você acha que é realmente isso, uma hora ela chega? E também tem um ditado que fala que justiça lenta não é justiça, né, porque a percepção de quem espera 5, 6 anos para a satisfação de um direito, não é percepção de conquista ou de vitória, é percepção, depois de 5, 6 anos, é percepção apenas de alívio. Poxa, acabou. Não é mais aquela percepção de entrega, de o Estado entregar a prestação judicial, do Estado pacificar a sociedade. E isso aflige não só o advogado, porque efetivamente vive disso, a gente depende da celeridade processual para manter as nossas famílias, nosso salário, né, nossa forma de viver vem daí, e a gente precisa de um judiciário que entregue essa prestação um pouco mais séria. Infelizmente, o descrédito é algo histórico que vai se permeando. Esse descrédito é inclusive incentivado por quem não tem na justiça a obtenção daquilo que se quer, como por exemplo o réu, ou por exemplo algumas empresas que não querem, ou algumas pessoas que não querem pagar. Então, a ameaça que se faz, coloca na justiça que você vai levar 20 anos para receber. A gente sabe que não é bem aí, não é bem por aí, mas infelizmente ainda serve de ameaça. Ou seja, ou faz um acordo ou espera 20 anos. Deixa isso realmente é um problema. Não vai sair agora mesmo? Não vai sair, você não vai receber, seu filho que vai. E, felizmente isso não é verdade, né? Mas essa percepção de tempo ainda nos aflige muito. A justiça está muito longe ainda de chegar a uma percepção de tempo em que o jurisdicionado receba a prestação jurisdicional dentro de um tempo que a gente considere razoável. Né? Mas vai ser uma luta eterna para isso, porque sempre tem outro lado que não quer essa entrega num prazo mais justo. Mas eu acho que a gente está caminhando para isso. O que você acha que falta? Aparelhamento estatal. A gente tem bons profissionais, excelentes advogados, a gente tem bons juízes, excelentes servidores públicos, mas o que falta realmente é a estruturação disso. Você vê que na Justiça do Trabalho houve o descontingenciamento do processo eletrônico.
em mais de 40%. Ou seja, a justiça toda se aparelhou para ser um pouco mais célere através do processo eletrônico. Aí você tem um ano de crise em que o Estado desinveste 40%. A gente não sabe nem se o processo eletrônico na Justiça do Trabalho vai funcionar até o final do ano, pela falta de recurso físico, dinheiro, monetário. Então, me parece uma esquizofrenia, num período tão conturbado socialmente, com tantos problemas sérios, com tantas crises de natureza grave, que a gente aproveite agora para tirar dinheiro do judiciário, para descontingenciar o pagamento daquela estrutura que mantém o judiciário funcionando. Então, isso nos aflige muito também. Humberto, deixa eu te fazer uma pergunta. A Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Campos vai receber os pré-candidatos a prefeito? A gente não tem essa definição ainda, a gente nem parou para pensar, até porque a Semana do Advogado está muito em cima, nós vamos receber o presidente do TRE, está muito ainda conturbado e como você mesmo anunciou, o processo eleitoral em Campos é um pouco conturbado, a gente não sabe definitivamente nem quem é candidato, nem quem tem possibilidade de sê-lo legalmente. Então, a partir do panorama estabelecido, quem são efetivamente os candidatos, a gente pode até construir uma agenda para que a população tenha na OAB mais um veículo de comunicação. Mas, evidentemente, isso depende dos candidatos, da sua necessidade, da sua disponibilidade de se colocar em resposta aos anseios dos advogados e da população. Terminamos aqui o segundo bloco de A Polêmica Especial Eleições 2016. No próximo bloco, eu vou conversar com o sociólogo José Luiz Viana. Não sai daí.